Sexta-feira, 21 de outubro de 2016. Começa agora o USC Notícias. E nessa edição você vai ver: candidatos a prefeito de Bauru continuam a corrida para o segundo turno das eleições, que ocorrerão no último domingo de outubro. O comércio de Bauru se prepara para as festas de fim de ano. Qual será a expectativa dos comerciantes para as vendas deste Natal? E veja também: profissionais de Bauru comentam as diferenças entre as notas das escolas públicas e particulares no Enem 2015. No esporte, vamos falar sobre o pôquer. Para alguns, a modalidade pode até ser um simples jogo de cartas, mas a brincadeira vem ganhando espaço e já se tornou muito mais que isso. Gocil Bauru Basquete vence e elimina a equipe de Franca. Com a vitória, o time está na final do Campeonato Paulista. E na nossa agenda cultural, você confere uma entrevista exclusiva com a banda Rockwell. Isso e muito mais no USC Notícias, que já está no ar. Boa tarde. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, divulgou no último dia 4 as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2015. A diferença no desempenho de escolas públicas e particulares chamou a atenção. Entre as 100 escolas do país com maiores médias no Enem 2015, apenas 3 são instituições públicas. Para o ranking, foram consideradas escolas em que pelo menos 50% dos alunos do ensino médio fizeram a prova e que não tiveram nota 0. Quase 15 mil colégios. Entre as públicas mais bem colocadas estão as federais, militares e técnicas estaduais. Em Bauru, a realidade é a mesma. Primeiramente, as escolas estaduais, elas também poderiam oferecer a educação de qualidade. Nós também temos dificuldades, mas eu acho que as exigências, o rigor, ainda o cumprimento das atividades aqui, a gente consegue controlar melhor do que nas escolas estaduais. Então, os alunos aqui, eles têm uma infraestrutura, eles têm um comprometimento, e nas escolas da rede estadual talvez isso não aconteça. De acordo com Michele, a ETEC ficou na 22ª posição na lista do Enem entre as escolas da cidade e em segundo lugar em relação às instituições públicas. Já a escola particular dirigida por Sandra Boconcello obteve a 3ª colocação no geral, segunda entre as privadas. Nós fazemos um trabalho muito intenso, com uma carga horária grande, com um trabalho muito sério, respeitando uma programação, um bom material, uma educação realmente de qualidade, professores comprometidos, alunos comprometidos. Então, a gente segue uma organização, uma programação de conteúdo, focando esse grande vestibular. Os dados divulgados pelo INEP apontam que 91% das escolas públicas tiveram notas consideradas abaixo da média, contra 17% das particulares. Esse baixo desempenho, além dessa falta de cuidado em relação do governo às escolas estaduais, a gente pode pensar também que os alunos eles não têm interesse, esses 90% de escolas estaduais que não alcançaram a média poderiam ter alcançado se tivesse uma infraestrutura mais adequada, se tivesse um comprometimento maior, tanto do governo quanto também dos alunos, e uma formação de professores mais adequada. Seria imprescindível. O Enem deste ano será aplicado nos dias 5 e 6 de novembro. Vamos aos principais assuntos que foram notícia nesta semana. O Ministério das Cidades anunciou novos preços para multa de trânsito a partir de novembro. O órgão responsável pela arrecadação é obrigado a passar 5% do valor arrecadado ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. A Petrobras estima que com a queda de preços nas refinarias, o valor da gasolina deve diminuir até 5 centavos por litro nas próximas semanas. O motorista também pode ser privilegiado. O grupo Amigas do Peito promoveu no último sábado o mutirão da mama no Hospital Estadual de Bauru. Mais de 1.000 mulheres foram atendidas. E enquanto aguardavam, as organizadoras também ensinaram como realizar o autoexame. A primeira virada cultural promovida pela Unesp de Bauru agitou o sábado na Praça Rui Barbosa. O evento foi organizado pelo movimento estudantil e teve como tema "A Unesp é Pública". As atividades foram gratuitas e abertas a toda a comunidade. Juarez Xavier, professor e coordenador do Núcleo Negro para Pesquisa e Extensão da Unesp, foi premiado no Movimento pela Liberdade Religiosa e Promoção da Cultura de Paz, Águas de São Paulo.
O evento comemorou 10 anos, premiando personalidades defensoras das tradições culturais e religiosas africanas no Brasil. Juarez foi premiado na categoria Ciência e Literatura pelo seu trabalho de luta contra o racismo e pela igualdade. A seguir, vamos falar de esporte. O repórter Guilherme Soares traz informações sobre o Mundial de Pôquer. Jogadores de Bauru e região participarão de torneio mundial de pôquer em São Paulo, no próximo dia 26. Voltamos com Música e Notícias, e o assunto agora é pôquer. De apenas um jogo a uma profissão, o pôquer só vem crescendo no Brasil. Agora o país será sede de uma etapa do torneio mundial. Jogadores de Bauru contam as expectativas para o campeonato. O pôquer é um dos jogos de cartas que mais atraem pessoas aos cassinos em todo o mundo. Existem várias modalidades do jogo, mas o mais famoso e mais jogado é o Texas Hold'em. Uma partida pode ser disputada ao vivo em uma das casas de pôquer ou online, através de aplicativos no celular ou em sites. Para apostar, é necessário o conhecimento das regras e dos procedimentos básicos de uma partida. Aqui na cidade de Bauru, temos uma boa estrutura para quem quer aprender e competir. A cidade de Bauru ela vem crescendo espantosamente assim, nos últimos anos. Um trabalho maravilhoso aí que o Eduardo Mauad e o Alexandre Guerrara estão fazendo. É espetacular, cara. A cidade de Bauru está crescendo muito e com certeza vai crescer ainda mais. No próximo dia 26 de outubro, São Paulo vai sediar uma etapa da World Series of Poker, que é a série mundial de pôquer ao vivo. Isso fez com que vários jogadores de Bauru e região se interessassem por um torneio tão importante mundialmente. O mais famoso e renomado torneio de pôquer do mundo chega ao Brasil pela primeira vez. O prêmio para o campeão da mesa final já ultrapassa os 3 milhões de reais. A expectativa e a confiança dos jogadores da região estão bem altas. Eu vou, várias pessoas vão, daqui de Bauru e da região toda, e a gente torcer para ser o melhor evento possível, né? Tem tudo, tem estrutura, organização, os caras que estão fazendo, estão à frente, entendem tudo do jogo, então tem tudo para ser sensacional. Qual a sua expectativa particular para o torneio? A minha particular é de dar o meu melhor, conseguir chegar, vou jogar bastante evento, acho que vou jogar 8 eventos da grade, e a expectativa é sempre a melhor, né? Chegar lá na frente, dar o máximo e fazer a nossa parte, né? O resto a gente vamos torcer para mim e para todos os amigos que vão junto. A World Series of Poker Circuit Brasil 2016 segue os padrões americanos de dinâmica, grades de torneios e também de premiação. Para mais informações sobre o evento, acesse www.wsopbr.com e veja mais. Gossil Bauru Basquete garante vaga na final do Campeonato Paulista. A equipe venceu Franca por 89-72 e fechou a série da semifinal com o placar de 2-1. A final será contra a equipe de Mogi das Cruzes e o primeiro jogo é amanhã, às 6 da tarde, no ginásio Panela de Pressão, em Bauru. E o nosso comentarista de esporte, Rodrigo Ramires, fala da atuação do Gossil Bauru Basquete no Campeonato Paulista. O Bauru Basquete jogou praticamente a primeira fase inteira do Campeonato Paulista com o elenco sub-19 e foi agregando aos poucos jogadores mais experientes por conta de uma decisão que a diretoria teve visando o NBB e a Liga das Américas. Até por conta disso, o time veio capengando um pouco e veio conseguir a classificação só no último jogo da primeira fase. Agora com o elenco completo e contando com os jogadores que estavam nas Olimpíadas, o time bauruense entra na fase decisiva do Campeonato Paulista como favorito ao lado da equipe do Mogi das Cruzes. Com o time completo, o Bauru já demonstrou sua força nas quartas de finais contra o Pinheiros e agora vem demonstrando na série contra o Franca. É importante ressaltar que o ataque bauruense é fortíssimo e o último reforço que chegou à equipe, o Roy Booker, chegou e já demonstrou que é um ótimo jogador na parte ofensiva. Além disso, o Jefferson Hetzheimer vem tendo um grande aproveitamento nas bolas de 3 pontos. O Bauru é mais uma vez favorito para levar a taça de campeão paulista. A seleção brasileira, que vinha desacreditada e na 6ª colocação das eliminatórias para a Copa de 2018, mudou completamente o cenário com o técnico Tite. Desde que assumiu o comando da seleção, o Brasil disputou 4 jogos e conquistou 4 vitórias, pulando da 6ª para a 1ª colocação com 21 pontos, um a mais do que o Uruguai. Esta boa fase se reflete nas alterações que o técnico fez nas peças e na maneira de jogar, priorizando a posse e o toque de bola. O próximo adversário do Brasil nas eliminatórias é a Argentina, que está na 5ª colocação com 16 pontos. No próximo bloco, os assuntos mais comentados da semana e as expectativas do comércio bauruense para as vendas de final de ano. Voltamos já!
É bom o pessoal que está em casa se preparar porque tem previsão de chuva para hoje. E quem traz mais informações sobre o tempo nesta sexta-feira é Amanda Sanches. Nesta sexta-feira, áreas de instabilidade deixam o tempo com previsão de chuvas e trovoadas isoladas sobre o estado de São Paulo. Segundo os meteorologistas, pode chover a qualquer hora na cidade de Bauru, onde os termômetros registram mínima de 18 graus com máxima de 28 graus. Na região de Bauru, está previsto áreas de chuvas fracas a fortes, algumas acompanhadas por descargas elétricas. Em Marília, os termômetros marcam mínima de 16 graus com máxima de 27 graus. Já em Botucatu, a mínima fica na casa dos 17 graus e máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar é marcada em 88% na região centro-oeste paulista. No último domingo, dia 16, 10 estados das regiões centro-oeste, sul e sudeste adiantaram seus relógios em 1 hora, marcando o início do horário brasileiro de verão. Esta medida é adotada pelos estados com maior consumo de energia como uma forma de economizar, já que o sol se põe um pouco mais tarde e as luzes podem ficar apagadas em um dos horários de pico de consumo. Pesquisas apontam uma previsão de energia em volume capaz de atender a demanda de Bauru por 21 dias. O horário de verão terá duração total de 126 dias, com término à meia-noite do dia 19 de fevereiro de 2017. O fim de ano está chegando e os lojistas já estão se preparando para a época de maior número de vendas. Mas será que isso continua com a crise? Quando falamos em final de ano, é quase automático pensar em viagens, festas, reuniões de famílias e muitas compras. Quem mais se sai bem com todos esses gastos são os varejistas, que têm no mês de dezembro seu maior lucro. Nos últimos anos, devido à crise, esse poder de compra diminuiu e fez com que as contas ficassem mais apertadas para o consumidor. Porém, para o final de 2016, as expectativas dos lojistas são positivas. O ano todo aí, se for pôr na balança, a gente tem um crescimento por torno de 12%, 15%, né? Para o final de ano, especificamente em dezembro, uns 20%. Apesar da confiança dos lojistas, os consumidores ainda se mostram bem seletivos na hora de ir às compras. Eu acho que o final do ano está chegando e a gente vai ter que dar mais preferência, vai ter que dar uma selecionada, né? Amigos mesmo, só os mais íntimos e mais para os parentes, para os filhos, né? Para os netos, para as pessoas que têm. A partir do dia 7 de dezembro, o comércio de Bauru irá abrir em horário especial. Os consumidores poderão fazer as compras desde as 9 horas da manhã até as 10 horas da noite. Eu acho interessante porque as pessoas têm mais tempo para vir fazer suas compras no comércio, as pessoas trabalham e durante esse período elas não têm tempo. Então, se abrir mais tarde, eu acho bem interessante e importante. Com as lojas fazendo muitas promoções, trazendo estratégias de venda e o poder de compra do consumidor aumentado um pouco, mesmo com a crise, já se pode imaginar um final de ano com perspectivas melhores para lojistas e consumidores. Bauruenses voltarão às urnas no dia 30 de outubro para escolher o novo prefeito. Os dois candidatos seguem com as propagandas políticas, enfatizando uma mudança de gestão, uma vez que o candidato Renato Purini, do PMDB, que vinha sendo apoiado pelo atual prefeito Rodrigo Agostinho, não foi para o segundo turno. A disputa está entre Clodoaldo Gazeta, do PSD, que obteve 45,53% dos votos válidos, e Dr. Raul, do PV, com 30,61%. Renato Purini teve 13,94% dos votos, um nível muito abaixo do que se esperava e uma queda significante, se comparado ao início da campanha, em que o candidato tinha uma porcentagem considerável de intenções de voto. Alguns partidos, que ficaram de fora do segundo turno, já escolheram um candidato para apoiar e a disputa segue acirrada. Não deixe de conferir nossa agenda cultural para se programar no fim de semana. É no próximo bloco. A pílula do câncer, criada pelo professor aposentado da USP, Gilberto Cherici, causou polêmica no ano passado. Ela foi distribuída sem autorização da Anvisa. Agora, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo anunciou as próximas fases de testes clínicos. A repórter Ana Beatriz Casale tem as informações. A pílula do câncer, que recebe o nome de fosfoetanolamina sintética, foi considerada segura na primeira fase dos testes, realizada pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Nenhum dos 10 pacientes apresentaram efeitos colaterais, mas 6 deles não continuaram na pesquisa por terem apresentado uma evolução da doença. Isso não significa que o medicamento não faça efeito, mas mostra a complexidade do câncer,
como já explicou o diretor-geral do Instituto do Câncer, Paulo Hoff. A primeira etapa durou 2 meses e a segunda deve durar de 4 a 6 e apresentar a eficácia do medicamento. O resultado definirá como será o andamento da terceira fase. Agora vamos para a agenda cultural deste final de semana. Marilane Garcia traz os principais eventos de Bauru e região. Boa tarde, Marilane. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde para você que acompanha a USC Notícias. A nossa agenda cultural começa com o cinema. Está em cartaz o filme A Nona Vida de Louis Drax. Um menino que, embora seja inteligente e precoce, não é nada comum. Os colegas o consideram estranho porque vários acontecimentos sombrios se passam ao seu redor. Prestes a completar 9 anos, Louis passa por experiências entre a vida e a morte. Vale a pena conferir. E para você que gosta de teatro, o Sesc Bauru apresenta E Se Fosse, um espetáculo onde sonho e realidade se confundem. 3 garotos brincam com suas histórias em busca de respostas para uma questão: o que fazer quando um deles não consegue sorrir? O evento é hoje, às 8 da noite, e a entrada é franca. E ainda no Sesc, as violeiras do Brasil, Juliana Andrade e Jucimara, cantam os grandes clássicos do sertanejo raiz. O show terá início às 4 da tarde e a entrada também é gratuita. No domingo tem a peça Bruxa Malabé, da companhia Cornucópia de Teatro. Uma mulher e seus filhos viviam em vilarejo distante. Um dia, ela deixa as crianças sob os cuidados do vizinho, que são surpreendidos pela Bruxa Malabé, a malvada que enfeitiça crianças com sua magia. A apresentação é de graça e começa a partir das 3 da tarde. Em Botucatu, amanhã, tem show da banda Rockwell, no Joe's Skate Park. Nosso repórter Guilherme Dorini conversou com os integrantes da banda e traz mais informações. Estou aqui com o pessoal da banda Rockwell, o Rafinha, vocalista, e o Vitão, baterista da banda. Eles que estão aí na estrada desde 2008 e vão falar um pouquinho pra gente como é que a história da banda, qual a influência que a banda teve. Vem desde Elis Regina, Chico Buarque, Vinícius de Moraes, Raimundos, Charlie Brown, D2, CPM, NX0, infinitas, cara. Infinitas bandas, som brasileiro mesmo, infinito, velho. O que você escuta hoje não é o que você escutou ontem, né? Então, cada época tem uma banda que influencia. Vocês lançaram agora, né, o primeiro CD de vocês, né, com músicas de autoria suas. Como é que foi esse lançamento e como é que foi fazer as músicas? E não é bem um CD ainda, né? A gente vai tentar gravar um CD aí. A gente teve umas composições novas, a gente está ensaiando bastante elas assim. CD ainda acho que vai demorar um pouquinho, né? No show tem umas 3 músicas novas que não estão gravadas que a gente está tocando já. E vamos tentar agora gravar essas músicas, aí tentar fazer um juntadão, fazer um CD da hora e jogar um CD da hora. Então a banda Rockwell, que amanhã fará show no Joe's Skate Park, aqui em Botucatu. E só show amanhã, um showzão deles amanhã, aqui dia 22, nesse sábado. E a gente fica por aqui, eu, Guilherme Dorini, para a TV USC. Obrigada, Guilherme. Como você pôde conferir, a atração é o que não falta. É só escolher e curtir o final de semana. E para quem quiser saber mais da nossa agenda cultural, é só acessar uscnoticias.com.br. Bom fim de semana! O USC Notícias fica por aqui. Obrigado pela audiência, tenha uma ótima tarde, um ótimo fim de semana. Fique ligado na nossa programação e até segunda-feira.